No primeiro filme de Shrek, tem uma cena que todo mundo assiste e ri, sem parar um segundo para pensar no absurdo real do que está acontecendo. Uma velha tenta vender um burro para os cavaleiros do Lord Farquaad. O burro fala, discute, faz piada, age completamente como uma pessoa. E a gente ri, passa adiante e nunca pergunta. Mas espera, por quê? Por que num universo cheio de ogros, dragões, fadas e gatos com bota, o burro é o único animal completamente comum que tem linguagem, memória, personalidade e emoções tão humanas que fazem a gente se identificar mais com ele do que com qualquer princesa do filme? A DreamWorks nunca respondeu essa pergunta. Em nenhum momento, em nenhum dos 4 filmes e nos especiais de Natal, ninguém explica de onde o burro veio. Ele não tem família, não tem história de origem, não tem um reino que o mandou embora ou um feiticeiro que o criou. Ele simplesmente aparece, naquela floresta, naquela noite, sendo vendido por uma velha desdentada que claramente não sabe o valor do que tem nas mãos. E hoje, aqui no lado B do desenho, a gente vai abrir essa caixinha que a DreamWorks nunca quis abrir. Porque a teoria que conecta os pontos não é de um fã delirando às 3 da manhã. Ela está escrita nas cenas, no comportamento, nos traumas e nos reflexos de um personagem que passou décadas nos fazendo rir sem que a gente percebesse que estava rindo de uma criança que foi roubada da própria vida. O burro de Shrek era um menino humano, e a Ilha dos Prazeres de Pinóquio foi onde tudo começou. Antes de você fechar esse vídeo achando que eu perdi o juízo, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre o universo de Shrek. Uma coisa que está escancarada na tela desde o primeiro filme e que quase ninguém para processar. Pinóquio existe nesse universo. Ele não é uma referência ou uma piada de segundo plano. Ele é um personagem ativo, com falas, com arco narrativo, com papel na história. Ele aparece no pântano do Shrek sendo resgatado pelos outros contos de fadas, ele está na mesa do Farquaad, ele ajuda a salvar o Shrek no segundo filme, ele é parte do grupo principal. Pinóquio existe no universo de Shrek da mesma forma que você e eu existimos no mesmo mundo que nossos vizinhos. E se Pinóquio existe nesse universo, tudo que faz parte da história de Pinóquio também existe nesse universo. E isso inclui a Ilha dos Prazeres. Se você não lembra ou nunca viu o filme original da Disney, de 1940, deixa eu te contar rapidinho o que é a Ilha dos Prazeres, porque esse é provavelmente um dos momentos mais perturbadores que a Disney já colocou numa animação infantil. A Ilha dos Prazeres é um lugar para onde crianças rebeldes, desobedientes, que não seguem as regras, são levadas com a promessa de diversão infinita. Sem escola, sem pais, sem regras. Só diversão, comida, jogos, bebida, cigarros, tudo que uma criança não devia fazer, mas queria muito fazer. E quando elas chegam lá e aproveitam tudo que aquele lugar oferece, começa a maldição. Orelhas de burro crescem, rabo aparece, voz vai sumindo. E em questão de horas, aquela criança que estava rindo e comendo doce se transforma num burro de carga, mudo, confuso, sem conseguir explicar o que está acontecendo com o próprio corpo. No filme original de Pinóquio, tem um menino chamado Spoleto, que é o melhor amigo do Pinóquio na ilha. E numa das cenas mais angustiantes da história da animação, você vê o Spoleto chorando, desesperado, tentando chamar a mãe com uma voz que já está virando guincho de animal, enquanto o corpo dele muda de forma irreversível. É uma cena de horror, é uma cena de sequestro e transformação forçada, e nunca foi explicado o que aconteceu com esses meninos depois. A teoria do burro de Shrek diz que um desses meninos sobreviveu de forma diferente, que um desses meninos transformados em burro não foi completamente apagado por dentro, que alguma coisa na maldição deu errado, ou que a alma desse garoto era forte demais, e ele ficou preso no meio do caminho, nem totalmente burro, nem totalmente humano, com o corpo de animal e a mente de criança. E esse menino, com o tempo, ficou velho o suficiente para ser o burro que a gente conhece no primeiro Shrek. Agora eu quero que você hype esse vídeo agora. Deixa o like, comenta o que você está pensando, mesmo que seja só um "não acredito que nunca pensei nisso", porque é exatamente esse tipo de comentário que faz o algoritmo entender que esse conteúdo vale o tempo das pessoas.
E se inscreve no lado B do desenho se ainda não se inscreveu, porque essa análise é só um gostinho do que a gente faz toda semana aqui. Voltando para o burro. Se essa teoria está certa, então tudo no comportamento dele, ao longo dos 4 filmes, começa a fazer sentido de um jeito que vai te deixar desconfortável. Vamos começar pelo detalhe mais óbvio e mais ignorado: os waffles. O burro tem uma obsessão com waffles, que vai além do que qualquer animal doméstico teria. Ele não apenas gosta de waffles, ele sabe fazer waffles. Ele tem a receita. Ele fala sobre waffles com a saudade de quem está lembrando de algo que amava profundamente antes de perder tudo. Pensa comigo. Um burro que nasceu burro, que cresceu comendo capim e palha, nunca teria desenvolvido uma obsessão específica por um alimento processado e elaborado como o waffle. Isso não é instinto animal. Isso é memória humana. Isso é a mente de uma criança que ia para a Ilha dos Prazeres, que comia doce, que experimentou sabores que uma criança pobre talvez nunca tivesse experimentado antes, e que ficou com esse rastro de prazer humano gravado no fundo da memória, mesmo depois de tudo que perdeu. E não é só o waffle, é o comportamento hiperativo em geral. É a forma como o burro faz piada compulsivamente em situações de estresse. Qualquer psicólogo vai te dizer que o humor compulsivo em adultos, aquela pessoa que transforma tudo em piada, inclusive as próprias dores, é quase sempre um mecanismo de defesa desenvolvido na infância. É a criança que aprendeu que se eu fizer rir, ninguém me machuca. Que se eu entreter as pessoas ao meu redor, eu fico seguro. O burro faz piada o tempo inteiro, porque em algum momento da vida dele, fazer piada foi o que o manteve vivo. Tem outro detalhe que a teoria usa como evidência central, e esse é de Shrek III. Tem uma cena onde o mago Merlin lança um feitiço que faz o burro e o gato de botas trocarem de corpo. E quando o burro está no corpo do gato, ele reclama que não consegue coordenar os movimentos. Diz que está tendo dificuldade de andar, de se equilibrar, de fazer as coisas. E aí vem a fala que parece só uma piada, mas que com essa teoria na cabeça, vira uma confissão acidental do roteirista. O gato de botas, agora no corpo do burro, responde algo como: isso acontece porque você anda em 2 patas. Deixa isso afundar por um segundo. O gato percebeu que o burro tem o hábito motor de andar em 2 patas. Não de um jeito treinado, como um animal de circo, mas de um jeito profundo, instintivo, automático. O tipo de coisa que não se aprende, que o corpo faz por reflexo porque é assim que ele aprendeu a existir desde o começo. O corpo do burro é de quadrúpede, mas o sistema nervoso, os reflexos, a memória muscular que ficou gravada lá no fundo ainda é de bípede, ainda é de humano. Ainda é de um menino que um dia andou em 2 pernas e nunca esqueceu completamente como isso se sentia. Agora vamos falar de onde o burro foi parar depois que saiu da Ilha dos Prazeres, porque é aqui que a história fica mais sombria do que a maioria das pessoas aguenta pensar. No conto original de Pinóquio, de Carlo Collodi, os meninos transformados em burros na Ilha dos Prazeres não ficam soltos pelo mundo. Eles são vendidos. O homem que administra a ilha, aquele personagem sinistro que fuma charutos e que a Disney suavizou para caber numa animação infantil, ele literalmente coleta esses burros e os distribui para trabalho forçado. Minas de sal, circos, fazendas, lugares onde um animal forte e obediente tem valor econômico. As crianças que entravam na ilha como meninos rebeldes saíam de lá como mercadoria. E a maioria ficava assim para sempre, porque a transformação era permanente. Mas a teoria diz que o burro de Shrek conseguiu escapar. Talvez porque a maldição nele foi incompleta, e com o tempo ele foi recuperando a fala. Talvez porque alguém na cadeia de vendas percebeu que esse burro específico falava e decidiu escondê-lo em vez de reportar, com medo de ser preso por participar de um esquema de transformação de crianças. Talvez ele simplesmente fugiu numa noite enquanto os donos dormiam. O que importa é o resultado. Ele terminou nas mãos daquela velha. Aquela velhinha do começo de Shrek, que tenta vendê-lo para os cavaleiros do Farquaad por uma quantia miserável, não é a avó carinhosa que adotou um burro falante por caridade. Ela é parte dessa cadeia informal de pessoas que sabem que esse animal tem algo de especial e tentam monetizar isso da forma mais conveniente possível. Ela não o trata como animal de estimação, ela o trata como produto. E quando os cavaleiros aparecem na floresta caçando criaturas mágicas por ordem do Farquaad, ela imediatamente tenta negociar.
e o burro fica em pânico. Não o pânico de um animal com medo de barulho ou de estranhos. O pânico visceral, profundo, de alguém que já foi vendido antes, que já ficou numa jaula esperando saber para qual trabalho ia, que já perdeu a liberdade mais de uma vez e que sabe, no fundo de um lugar que talvez nem consiga articular com palavras, que ser pego significa nunca mais ser livre de verdade. É por isso que ele se agarra ao Shrek com tanta intensidade desde o primeiro momento. Todo mundo acha que o burro é grudento porque é impulsivo ou carente. Mas pensa no que faz sentido. Um ser que passou a vida sendo tratado como propriedade, sendo vendido e transferido de dono em dono, finalmente encontra uma criatura que, por acidente, por inércia, simplesmente não o rejeita ativamente nos primeiros 5 minutos. O Shrek não quer o burro, mas tampouco o vende, tampouco o prende, tampouco o trata como mercadoria. E para alguém que nunca teve nada além disso, a ausência de crueldade já é parecida o suficiente com aceitação para criar um laço imediato e desesperado. O burro não é grudento porque é bobo. Ele é grudento porque tem o perfil psicológico exato de alguém com histórico de abandono repetido e ausência total de vínculo seguro. E quando finalmente encontra algo que parece seguro, não importa o que for, o instinto de sobrevivência diz: segura isso e nunca mais solta. Isso tem um nome na psicologia, é apego ansioso. É quando uma pessoa, geralmente formada na infância por experiências de negligência ou instabilidade, desenvolve a tendência de se agarrar excessivamente aos vínculos, porque o cérebro internalizou que qualquer vínculo pode se romper a qualquer momento e que você precisa trabalhar muito para manter alguém ao seu lado. O burro é o retrato perfeito de apego ansioso. Ele faz piada para agradar. Ele segue o Shrek mesmo sendo explicitamente mandado embora. Ele oferece ajuda sem ser pedido. Ele tenta constantemente provar valor porque foi ensinado que sem valor você é descartado. E a ironia mais triste dessa análise toda é que o Shrek, o ogro mal-humorado, que diz não querer ninguém por perto, acaba sendo o vínculo mais seguro que o burro jamais teve. Porque o Shrek briga, manda embora, se irrita, mas nunca abandona de verdade. E isso, para alguém com a história que o burro provavelmente tem, é mais do que suficiente para chamar de lar. Hypa esse vídeo rapidinho antes de continuar, deixa o like ali, é rápido e faz diferença enorme para o canal. Agora quero ir um pouco mais fundo em algo que me parece o detalhe mais subestimado de toda essa teoria. O fato de que o burro não tem nome. Pensa nisso. Num universo onde todos os personagens têm nome, onde até a fada madrinha tem cartão de visita e branding de empresa, o personagem que está em todos os filmes, que é o melhor amigo do protagonista, que casa, que tem filhos, que tem arco emocional, é referenciado por todos simplesmente como burro. Até os créditos do filme dizem burro. Não é um apelido carinhoso, não é um nome que ele escolheu. É uma descrição da espécie. É como se alguém fosse nomeado pelos créditos como humano ou menino. Na Ilha dos Prazeres, quando as crianças viravam burros, elas perdiam a voz, perdiam a identidade, perdiam o nome. Eram numeradas, marcadas, tratadas como gado. Se o burro de Shrek passou por isso, se ele foi durante um período da vida uma criatura muda, incapaz de dizer seu próprio nome, incapaz de provar que havia sido alguém antes, então faz todo o sentido que o nome original tenha sumido. Que ele mesmo não saiba mais qual era. Que as memórias de quem ele era antes da ilha sejam fragmentadas demais, distantes demais, para reconstituir uma identidade completa. Ele é o burro porque é o único nome que sobrou. O único nome que o mundo usou com consistência durante o período mais longo da vida dele. E às vezes a gente acaba aceitando o nome que o mundo nos dá quando o nosso próprio vai embora. Existe também uma camada da teoria que conecta a relação do burro com a dragoa. E aqui eu preciso ser honesto. É a parte mais especulativa de tudo, mas também a que tem a leitura emocional mais rica. A dragoa é um ser poderoso, guardião de uma torre, temida por todos no universo de Shrek. E o burro, em vez de ter medo dela, em vez de correr como todo mundo correria, desenvolve uma atração genuína e imediata. E ela, que deveria devorar ou destruir qualquer intruso, se rende a esse burro específico de um jeito que ninguém no universo do filme consegue explicar. A teoria sugere que crianças que passaram pela Ilha dos Prazeres carregam um rastro energético da maldição, e que criaturas mágicas poderosas conseguem perceber isso.
que a dragoa, sendo uma entidade de magia antiga, sentiu no burro não um animal, mas algo diferente, algo encantado, algo que pertencia ao mesmo mundo dela, de uma forma que os outros animais não pertenciam. Ela viu o feitiço. Ela reconheceu a maldição. E talvez, num nível que o filme não explica, mas que a lógica do universo permite, ela tenha sentido pena, ou reconhecimento, ou solidariedade entre criaturas que o mundo não sabe como categorizar. E então, eles constroem uma família. E os filhos deles, os burreques, os filhotes metade dragão, metade burro, são a prova física mais perturbadora dessa teoria toda, porque a biologia de Shrek não explica como um burro e uma dragoa teriam filhos compatíveis geneticamente, a não ser que o burro não seja exatamente o que parece por fora. A não ser que, no nível mais fundamental do que ele é, exista algo diferente de um animal comum. Algo que permite uma combinação que não deveria ser possível pelas regras normais daquele mundo. Quero terminar essa análise com algo que vai além da teoria em si, porque acho que o que faz essa leitura ser tão poderosa não é o mistério da origem do burro, mas o que ela nos faz sentir sobre ele enquanto personagem. A gente passa 4 filmes rindo do burro, achando ele inconveniente, bobo, exagerado, grudento, irritante às vezes. A gente se identifica com o Shrek quando ele manda o burro embora. A gente entende a frustração do ogro com aquele companheiro que fala demais e sente demais e precisa demais. E o que a teoria do burro como criança transformada faz é virar esse olhar completamente. De repente, o burro que fala demais é uma criança que ficou muda por tempo demais e nunca mais conseguiu parar quando recuperou a voz. O burro que come o waffle com saudade está tentando alcançar uma memória de quando a vida tinha sabor. O burro que não consegue ficar sozinho foi vendido tantas vezes que solidão e perigo viraram sinônimos. O burro que não tem nome é uma pessoa que perdeu a própria identidade num lugar maldito e passou décadas tentando construir uma nova com os pedaços que sobraram. Ele não é o alívio cômico, ele é o trauma com sotaque engraçado. E a DreamWorks fez isso tão bem que a gente nunca parou de rir para perceber que estava olhando para a história mais triste do universo de Shrek. Isso, por sinal, é um reflexo muito honesto de como a gente trata pessoas assim na vida real. A pessoa mais barulhenta da sala raramente é a mais feliz. É quase sempre aquela que aprendeu que o silêncio é perigoso, que o lugar mais seguro é no centro das atenções, que se você parar de fazer as pessoas rirem, você deixa de ter valor. E a gente ri junto, e nunca pergunta como ela está de verdade, porque é tão mais fácil receber o entretenimento do que oferecer a presença. O burro de Shrek é esse personagem. E se ele foi mesmo um menino da Ilha dos Prazeres, se ele carrega desde garoto o peso de ter sido transformado em algo que o mundo não respeita, então cada cena cômica dele ganha um subtexto que a gente não foi preparado para processar quando assistiu pela primeira vez com 10 anos comendo pipoca num cinema. Esse foi o lado B do desenho de hoje, até o próximo vídeo.